Voltei 3 dias antes de uma viagem de negócios e vi um carro estranho estacionado na garagem. Entrei em casa silenciosamente e o que ouvi me fez congelar no corredor. A voz do meu marido vinha do nosso quarto, dizendo palavras que jamais imaginei escutar. Você é tão apertada, não como minha esposa. Subi as escadas, com o coração batendo descontrolado, empurrei a porta do quarto e vi Roberto, meu marido de 32 anos, acariciando uma mulher na nossa cama. Mas quando ela virou o rosto para mim, senti minhas pernas bambas. Aquela mulher era alguém que eu jamais, em milhões de anos, poderia imaginar naquela situação. O que eu fiz em seguida deixou os dois completamente sem reação, porque a identidade dessa mulher mudou tudo. Antes de continuar, quero te convidar a compartilhar de onde você está me ouvindo agora. Está na cozinha preparando o almoço? No trânsito voltando do trabalho? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais da vida, daquelas que a gente não acredita que acontecem, mas acontecem, se inscreve no canal porque essa história está só começando e você não vai querer perder o final. Eu prometo que o que vem pela frente vai te deixar de queixo caído. Meu nome é Marisa, tenho 63 anos e passei mais de 3 décadas da minha vida construindo o que eu achava que era uma família sólida. Conheci Roberto quando eu tinha 28 anos. Ele era representante comercial, viajava muito, e eu trabalhava como secretária em um escritório de advocacia no centro de São Paulo. A gente se conheceu em um churrasco na casa de amigos em comum, lá na Zona Norte. Ele era bonito, charmoso, sabia conversar. 3 meses depois, a gente estava morando junto em um apartamento alugado na Vila Mariana. Logo no primeiro ano de casamento, eu engravidei da nossa filha, Patrícia. Roberto me pediu para largar o emprego porque ele ganhava bem e queria que eu cuidasse da casa e da bebê que estava a caminho. Eu concordei sem pensar 2 vezes. Naquela época, no começo dos anos 80, era assim que as coisas funcionavam. O homem trabalhava fora e a mulher cuidava do lar. Eu aceitei esse papel de bom grado, acreditando que estava construindo uma família feliz. Patrícia nasceu e minha vida virou completamente de pernas para o ar. Eu acordava de madrugada para amamentar, passava o dia cozinhando, limpando, lavando roupa, e quando Roberto chegava em casa, ele queria encontrar tudo impecável. A comida na mesa, a casa arrumada, a filha banhada e cheirosa. E eu fazia tudo isso com amor, porque achava que esse era meu papel. Abri mão da minha carreira, dos meus sonhos de crescer profissionalmente, de ter minha independência financeira. Tudo pela família. Os anos foram passando e Roberto foi crescendo na empresa. Viajava cada vez mais, ficava semanas fora de casa visitando clientes pelo Brasil inteiro. Eu ficava sozinha com Patrícia, cuidando de tudo. Quando ela adoeceu de catapora aos 5 anos, passei noites em claro cuidando dela sozinha, porque Roberto estava em uma feira de negócios no Rio Grande do Sul. Quando ela quebrou o braço caindo da bicicleta aos 8 anos, fui eu quem levou correndo para o pronto-socorro, quem segurou a mão dela enquanto engessavam, quem cuidou dela durante toda a recuperação. Roberto estava em Curitiba fechando um contrato importante. Mas eu nunca reclamei, nunca joguei na cara dele que eu estava criando nossa filha praticamente sozinha. Eu entendia que ele estava trabalhando duro para nos dar uma vida confortável. E realmente, com o tempo, a vida melhorou financeiramente. Saímos do apartamento alugado e compramos uma casa no Jardim Paulista. Trocamos de carro. Patrícia estudou em boas escolas particulares. Eu tinha tudo o que precisava materialmente, mas percebia que faltava algo. Faltava presença, faltava parceria, faltava ele. Roberto chegava em casa cansado das viagens e mal conversava comigo. Jantava, assistia televisão e dormia. Nos fins de semana, quando estava em São Paulo, passava o tempo no clube jogando tênis com os amigos ou trancado no escritório resolvendo pendências do trabalho. Eu tentava puxar conversa, sugerir programas para fazermos juntos, mas ele sempre tinha uma desculpa. Estava cansado, precisava descansar. Tinha que resolver urgências do trabalho. E eu ia aceitando, engolindo a solidão, me convencendo de que era assim mesmo, que casamento longo era assim, que a paixão esfriava e dava lugar à rotina.
Quando Patrícia fez 18 anos e entrou na faculdade de administração, eu pensei que finalmente teria mais tempo para mim, para talvez retomar algumas coisas que tinha deixado de lado. Pensei em fazer um curso, em voltar a trabalhar, em ter meus próprios projetos. Mas foi justamente nessa época que a mãe de Roberto, Dona Aparecida, ficou doente. Ela tinha Alzheimer e precisava de cuidados constantes. Roberto era filho único e automaticamente a responsabilidade caiu sobre mim. Ele nem perguntou se eu podia ou queria cuidar dela. Simplesmente assumiu que eu faria isso, como sempre fiz tudo o que precisava ser feito na família. Passei 6 anos cuidando da minha sogra. 6 anos dando banho nela, trocando fraldas, preparando comidas especiais, levando em consultas médicas, administrando remédios. Ela não me reconhecia na maior parte do tempo. Às vezes me confundia com a empregada e falava comigo de forma grosseira. Outras vezes tinha surtos agressivos e me batia. Eu aguentei tudo calada, com paciência, porque era meu dever. Roberto aparecia de vez em quando para visitar a mãe. Ficava meia hora e ia embora. Eu era quem estava ali todos os dias, todas as noites, abrindo mão mais uma vez da minha vida. Quando Dona Aparecida faleceu, eu tinha 59 anos. Olhei no espelho e mal me reconheci. Tinha envelhecido 10 anos naquele período. Cabelos grisalhos, olheiras profundas, pele sem viço. Tinha me tornado uma mulher invisível. Patrícia já estava formada, trabalhando, morando em um apartamento dela. Roberto continuava viajando constantemente. E eu me perguntava, o que sobrou para mim? Quem sou eu além de esposa, mãe e cuidadora? Foi nessa época que decidi fazer algo por mim. Comecei a frequentar uma academia, a cuidar mais da aparência, a sair com algumas amigas. Roberto nem notou. Ele estava cada vez mais distante, mais ausente, mesmo quando estava fisicamente presente. Dormíamos no mesmo quarto, mas não havia mais intimidade entre nós há anos. Eu tinha me acostumado com isso. Tinha me conformado que meu casamento era apenas uma parceria prática, sem amor, sem desejo, sem conexão real. Há cerca de 3 meses, Roberto me disse que precisaria fazer uma viagem longa de negócios. Ia passar 15 dias visitando clientes no Nordeste, Pernambuco, Bahia, Ceará. Eu nem questionei. Era a rotina de sempre. Ele fez as malas, eu preparei tudo direitinho como sempre fazia. E ele partiu em uma segunda-feira de manhã. Mas aconteceu um imprevisto no trabalho dele. O cliente principal de Recife desmarcou todas as reuniões porque teve um problema familiar urgente. Os outros compromissos do Roberto também foram reagendados. A viagem, que seria de 15 dias, foi cancelada e ele decidiu voltar para casa. Mas não me avisou. Simplesmente pegou um voo de volta para São Paulo. Enquanto isso, eu tinha aproveitado que ele estava à viagem para organizar uns documentos antigos da família que estavam guardados no escritório dele. Papéis, fotos, certidões antigas que precisavam ser catalogadas. Eu estava em casa naquela quinta-feira à tarde, organizando tudo na sala, quando escutei um carro estacionando na garagem. Estranhei porque não esperava ninguém. Fui até a janela e vi um carro que não reconheci. Um Civic prata, relativamente novo. Fiquei ali parada, observando, tentando entender quem seria. Pensei que talvez fosse alguém que tinha estacionado no lugar errado. Nossa casa fica em uma rua tranquila, residencial, e vez ou outra acontecia de alguém usar nossa garagem por engano. Mas então, vi que a pessoa não saiu do carro imediatamente. Ficou ali dentro por alguns minutos. Fiquei curiosa e decidi ir verificar. Desci até a garagem e, quando cheguei mais perto, vi que era uma mulher ao volante. Ela mexia no celular, aparentemente esperando alguém. Pensei em ir até lá perguntar se ela estava perdida, se precisava de ajuda, mas nesse momento escutei a porta da frente da casa se abrir. Alguém tinha entrado em casa. Meu coração disparou. Voltei correndo para dentro e, quando cheguei na sala, vi Roberto subindo as escadas em direção ao quarto. Eu não entendi nada. Ele deveria estar em Recife. O que fazia ali? Por que não me avisou que tinha voltado? E quem era a mulher no carro da garagem? Fiquei paralisada por um momento, processando aquela situação estranha. Então escutei a porta da frente se abrir novamente. Passos subindo a escada.
Passos de salto alto, passos femininos. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia escutar o som dele nos meus ouvidos. Comecei a subir as escadas devagar, sem fazer barulho. Não sei por que fiz isso. Talvez pressentimento, talvez intuição. Aquela sensação de que algo estava muito errado. Cheguei no corredor do segundo andar e escutei vozes vindas do nosso quarto. A porta estava encostada, mas não fechada completamente. Me aproximei em silêncio e foi quando escutei a voz dele dizendo aquelas palavras que ficaram gravadas na minha mente para sempre. Você é tão apertada, não como minha esposa. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Meu corpo inteiro tremeu. Não era possível. Não podia ser o que eu estava pensando. Respirei fundo, juntei toda a coragem que tinha e empurrei a porta do quarto. A cena que vi foi pior do que qualquer pesadelo. Roberto estava sentado na nossa cama, na cama onde dormíamos há mais de 30 anos, acariciando as costas de uma mulher que estava de costas para mim. Ela usava um vestido vermelho justo e tinha cabelos loiros longos. Quando escutou a porta se abrir, ela virou o rosto para mim. E foi nesse momento que meu mundo desmoronou completamente. A mulher que estava ali com meu marido, na minha cama, na minha casa, era Patrícia, minha filha, minha única filha, a menina que eu carreguei no ventre por 9 meses, a bebê que amamentei, a criança que criei, a jovem que eduquei, a mulher que ajudei a formar. Ela estava ali, com meu marido, me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Uma mistura de desafio e desdém. Eu não consegui falar, não consegui gritar, não consegui me mexer. Fiquei ali parada na porta, olhando para aquela cena absurda, tentando fazer meu cérebro processar o que meus olhos estavam vendo. Não fazia sentido. Não podia ser real. Tinha que ser um mal-entendido. Tinha que ter alguma explicação lógica. Mas então Roberto se levantou da cama e falou com uma tranquilidade assustadora. Marisa, a gente precisa conversar. A forma como ele disse aquilo, tão calma, tão casual, como se estivesse falando sobre o tempo ou sobre o que teríamos no jantar, me tirou do estado de choque. Senti uma onda de raiva subindo do meu estômago até a garganta. Raiva de uma intensidade que eu nunca tinha sentido antes na vida. Conversar? A minha voz saiu trêmula mais alta. Conversar sobre o que exatamente, Roberto? Sobre o fato de você estar com a nossa filha na nossa cama. Eu estava gritando agora. Todas aquelas décadas de silêncio, de engolir desaforos, de aceitar a solidão, de abrir mão de tudo, vieram à tona de uma vez só. Patrícia se levantou da cama também e arrumou o vestido com aquela mesma expressão desafiadora. Mãe, para de ser dramática. Você já devia saber que isso ia acontecer uma hora ou outra. As palavras dela foram como facadas. Cada sílaba perfurando meu coração um pouco mais fundo. Como assim eu já devia saber? O que ela estava dizendo? Patrícia, como você? Eu não conseguia nem terminar as frases. As palavras morriam na minha garganta. Roberto se aproximou de mim e continuou com aquela voz irritantemente calma. Marisa, eu e Patrícia nos amamos. Isso começou há 3 anos. A gente tentou evitar, tentou lutar contra esses sentimentos, mas não deu. O que a gente sente um pelo outro é mais forte do que qualquer coisa. 3 anos. 3 anos eles estavam me traindo. 3 anos eu estava sendo feita de idiota na minha própria casa. Enquanto eu cuidava da mãe dele, enquanto eu preparava as refeições dele, enquanto eu lavava as roupas dele, enquanto eu arrumava a casa, ele estava com minha filha. Minha própria filha. Você está falando que está tendo um caso com sua enteada há 3 anos e acha isso normal? Eu estava incrédula. Aquilo tinha que ser um pesadelo bizarro. Logo eu ia acordar e nada daquilo seria verdade. Mas Patrícia revirou os olhos, como se eu fosse uma criança que não entendia as coisas. Ele não é meu pai de sangue, mãe. Não tem nada de errado nisso. A gente se ama de verdade. De verdade. Aquela palavra me irritou mais do que todas as outras. De verdade? Eu ri, mas era uma risada amarga, sem humor nenhum. Vocês não sabem o que é amor de verdade.
Isso é doentio, isso é nojento. Como vocês puderam fazer isso comigo? Roberto suspirou, como se eu fosse a pessoa irracional da situação. Marisa, você vai ter que aceitar. A gente já tomou algumas decisões. Eu vou pedir o divórcio. A casa vai ficar comigo porque está no meu nome. Você vai ter que procurar um lugar para morar. A casa. A casa que eu cuidei por décadas. A casa que eu limpei, organizei, decorei. A casa onde criei minha filha. A casa que eu transformei em um lar. Ele estava me dizendo que eu teria que sair, que teria que procurar onde morar. Aos 63 anos, sem emprego, sem renda própria. Depois de ter dedicado minha vida inteira a essa família. Patrícia pegou a bolsa dela que estava em cima da cômoda e falou: "E só para você saber, mãe, eu também vou morar aqui. A gente já decidiu. Você tem 2 semanas para arrumar suas coisas e sair." Ela passou por mim em direção à porta e antes de sair, virou e completou: "E seria bom você não fazer escândalo, não contar para ninguém. Seria constrangedor para todo mundo, principalmente para você." Constrangedor para mim. Eu estava sendo traída da pior forma possível e eles estavam preocupados se eu faria escândalo. Roberto seguiu Patrícia até a porta. Antes de sair, ele falou sem nem olhar para mim: "Deixa as coisas no advogado. Você vai receber os papéis do divórcio em breve. E Marisa, não tenta complicar as coisas. Você não tem nada, não trabalha há mais de 30 anos. Tudo está no meu nome. É melhor você aceitar o que a gente está te oferecendo e seguir sua vida." E assim eles saíram do quarto, saíram da casa, juntos, deixando para trás uma mulher destruída, quebrada em milhões de pedaços. Escutei o carro deles saindo da garagem. O silêncio que ficou na casa depois era ensurdecedor. Caí de joelhos ali no chão do quarto e comecei a chorar. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei por tudo que tinha perdido. Pelo casamento que descobri ser uma farsa. Pela filha que me traiu da pior forma possível. Pelos anos que tinha desperdiçado. Pela vida que tinha aberto mão. Fiquei ali no chão não sei quanto tempo. Quando finalmente consegui me levantar, estava escurecendo lá fora. Desci para a cozinha feito um zumbi e me sentei à mesa. Olhei em volta para aquela cozinha onde tinha preparado milhares de refeições. Onde tinha feito o mingau da Patrícia bebê. Onde tinha cozinhado os pratos favoritos do Roberto. Onde tinha passado horas e horas da minha vida. E foi ali, sentada naquela cozinha silenciosa, que algo aconteceu dentro de mim. No meio da dor, no meio do desespero, no meio da sensação de que minha vida tinha acabado, uma fagulha de raiva começou a crescer. Não era mais só raiva. Era indignação. Era revolta. Como eles se atreviam? Como se atreviam a me descartar assim, depois de tudo que fiz? Depois de todos os sacrifícios? Depois de ter dedicado minha vida inteira a eles? Levantei da cadeira e fui até o escritório do Roberto. O mesmo escritório onde eu estava organizando documentos quando eles chegaram. Os papéis ainda estavam todos espalhados sobre a mesa. Documentos antigos, certidões, extratos bancários velhos. Comecei a olhar aqueles papéis com outros olhos. Não estava mais só organizando, estava procurando. Procurando algo que nem sabia bem o que era. Foi quando encontrei uma pasta que não tinha visto antes. Estava no fundo de uma gaveta, escondida embaixo de outros documentos. Abri e comecei a ler. Eram papéis de propriedades. Vários imóveis que eu desconhecia completamente. Apartamentos em diferentes bairros de São Paulo. Uma casa na praia. Extratos de contas bancárias que eu nunca tinha visto, com valores que me fizeram arregalar os olhos. Roberto sempre me disse que ganhava bem, mas não tanto assim. Sempre fez questão de controlar todas as finanças da casa. Eu tinha um cartão de crédito para as despesas domésticas e só. Nunca questionei. Nunca pedi satisfações. Confiava nele. Que idiota eu fui. Continuei vasculhando os documentos e encontrei algo ainda mais interessante. Papéis de uma empresa. Roberto tinha uma empresa registrada em nome dele. Uma empresa de importação e exportação. Pelos documentos que eu estava vendo, aquela empresa movimentava valores enormes. E eu não sabia de nada disso.
Em mais de 30 anos de casamento, ele nunca tinha mencionado que tinha uma empresa própria. Peguei meu celular e comecei a fotografar todos aqueles documentos. Cada página, cada extrato, cada comprovante. Trabalhei a noite inteira fotografando e organizando tudo em pastas no meu celular. Quando o sol nasceu, eu tinha documentado tudo. Mas não parei por aí. Lembrei que meu primo Walter era advogado especializado em direito de família. A gente não se falava há alguns anos, desde o último Natal que passamos juntos na casa da minha tia em Santos, mas eu sabia que ele tinha um escritório grande e bem-sucedido no centro de São Paulo. Peguei o telefone e liguei para ele. Walter, aqui é a Marisa, sua prima. Desculpa ligar tão cedo, mas eu preciso muito falar com você. É urgente. Walter ficou surpreso com a ligação, mas concordou em me receber no escritório dele naquela mesma manhã. Tomei um banho rápido, me arrumei e fui até lá. Durante todo o trajeto no Uber, fiquei pensando no que ia falar, em como ia explicar aquela situação humilhante. Quando cheguei no escritório dele, Walter me recebeu com um abraço apertado. A gente sempre foi próximo quando éramos mais jovens. Ele percebeu imediatamente que algo estava muito errado. Me levou para a sala dele e fechou a porta. Mari, o que aconteceu? Você está com uma cara péssima. E então eu contei tudo. Desde o momento que cheguei em casa e vi o carro estranho até encontrar os documentos no escritório do Roberto. Walter foi ficando cada vez mais sério conforme eu falava. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo o que tinha ouvido. Então se levantou, foi até o armário dele e pegou um caderno. Marisa, você fez certo em vir falar comigo. Esse homem e essa sua filha são duas cobras. Mas eles cometeram um erro muito grande. Um erro que vai custar caro para eles. Mostrei para ele todas as fotos que tinha tirado dos documentos. Walter foi olhando cada uma com atenção crescente. Mari, você está sentada em cima de uma mina de ouro e nem sabe. Esse seu marido tem patrimônio escondido. E se vocês são casados em comunhão parcial de bens, o que imagino que sejam já que casaram há mais de 30 anos, metade de tudo isso é seu. Incluindo essa empresa que ele manteve escondida de você durante todos esses anos. Senti meu coração acelerar. Metade? De tudo aquilo? Walter continuou. Tem mais. Se conseguirmos provar que ele usou o dinheiro do casal para manter um relacionamento extraconjugal, ele pode ter que te pagar uma indenização por danos morais. E considerando que essa relação extraconjugal é com sua enteada, a própria filha de vocês, isso torna tudo ainda mais grave. Ele pegou o telefone e fez algumas ligações ali mesmo na minha frente. Chamou um investigador particular, um contador especializado em rastrear patrimônio oculto e mais 2 advogados do escritório dele. Nas 2 semanas seguintes, enquanto Roberto e Patrícia achavam que eu estava em casa chorando e me preparando para sair, eu estava montando um dossiê completo contra eles. O investigador particular descobriu que Roberto tinha mais 3 apartamentos que nem constavam nos documentos que encontrei. Descobriu também que ele estava desviando dinheiro da empresa dele para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Descobriu que Patrícia tinha ganhado um apartamento dele, registrado em nome dela, comprado com dinheiro desviado. O contador analisou todos os extratos e declarações de imposto de renda dos últimos 10 anos e encontrou inconsistências enormes. Roberto declarava uma renda muito menor do que realmente tinha. Estava sonegando impostos. E o pior de tudo, ele tinha feito doações vultosas para Patrícia ao longo dos últimos 3 anos, exatamente o período em que eles disseram que o relacionamento começou. Ele estava usando o patrimônio do casal para bancar a amante, que por acaso era minha filha. Enquanto tudo isso acontecia, eu fingia estar arrasada, fingia estar destruída. Quando Roberto ligava para saber se eu já tinha encontrado um lugar para morar, eu chorava ao telefone e dizia que estava procurando, mas que estava muito difícil. Quando Patrícia mandava mensagens cobrando se eu já tinha tirado minhas coisas de casa, eu respondia dizendo que estava fazendo aos poucos, que estava sendo muito doloroso. Mas a verdade é que eu estava completamente focada em reunir cada pedaço de evidência contra eles. Walter me orientou a não sair de casa de jeito nenhum.
Você sai dessa casa quando a justiça mandar eles saírem, não antes, ele disse. E foi exatamente isso que fiz. Continuei morando ali, naquela casa que era minha por direito, mesmo com a pressão deles para que eu saísse. Uma semana antes de completar os 15 dias que eles tinham me dado para sair, Roberto apareceu em casa com um advogado. Eles tinham os papéis do divórcio já prontos. O advogado, um homem de uns 50 anos com cara de poucos amigos, colocou os documentos sobre a mesa da sala e começou a explicar os termos. Segundo aquele acordo, eu não receberia nada. Nem a casa, nem pensão, nem divisão de bens. O argumento deles era que eu não tinha contribuído financeiramente para o patrimônio do casal durante todos aqueles anos. Peguei os papéis e li com calma, como se estivesse realmente considerando assinar. Roberto estava ao lado do advogado dele com um sorriso presunçoso no rosto. Ele achava que tinha ganhado. Achava que eu era uma mulher ignorante, dependente, sem recursos, que não teria outra opção a não ser aceitar as migalhas que ele estava oferecendo. Terminei de ler e coloquei os papéis de volta sobre a mesa. Olhei bem nos olhos do Roberto e falei, com a voz mais firme que consegui: eu não vou assinar isso. O sorriso dele desapareceu. Como assim não vai assinar? Marisa, você não tem escolha. Você não tem dinheiro para pagar um advogado. Não tem como me enfrentar. É melhor aceitar o que estou oferecendo e partir para outra. Foi nesse momento que Walter, que estava esperando no carro em frente à casa, entrou. Ele tinha uma pasta enorme embaixo do braço. Bom dia. Meu nome é Walter Mendes e sou o advogado da senhora Marisa. A cara do Roberto foi impagável. Ele não esperava aquilo. O advogado dele ficou visivelmente desconfortável. Walter abriu a pasta dele e começou a colocar documentos sobre a mesa. Senhor Roberto, a senhora Marisa não vai assinar esse acordo ridículo porque ela vai entrar com uma ação de divórcio litigioso com pedido de divisão de todos os bens do casal, incluindo os bens que o senhor manteve ocultos durante todos esses anos. E então Walter começou a listar. Cada apartamento, cada conta bancária, cada investimento, a empresa, tudo. A cara do Roberto foi ficando cada vez mais pálida. Ele olhou para o advogado dele, que estava folheando os documentos que Walter tinha colocado sobre a mesa com uma expressão de quem sabia que a situação estava péssima. Além disso, Walter continuou: vamos entrar com uma ação de indenização por danos morais devido ao relacionamento extraconjugal mantido pelo Sr. Roberto com a enteada dele, a filha da minha cliente. Temos provas documentais de que o senhor usou dinheiro do patrimônio do casal para beneficiar sua amante, incluindo a compra de um apartamento em nome dela. Roberto tentou falar alguma coisa, mas Walter não deixou. E tem mais. Vamos encaminhar toda a documentação que reunimos sobre sonegação fiscal para a Receita Federal. Pelos nossos cálculos, o senhor deve alguns milhões em impostos não pagos. Isso dá cadeia, senhor Roberto. O silêncio que se instalou naquela sala era denso, pesado. O advogado do Roberto começou a recolher os papéis dele com pressa. Senhor Roberto, precisamos conversar em particular, urgentemente. Mas eu ainda não tinha terminado. Levantei da cadeira e olhei bem no fundo dos olhos daquele homem com quem tinha sido casada por mais de 30 anos. Você achou que eu ia aceitar quieta? Que ia simplesmente sair da minha casa, da minha vida, sem lutar? Você me subestimou, Roberto. Passou todos esses anos me subestimando, me tratando como se eu fosse uma empregada, como se eu não tivesse valor nenhum. Mas eu tenho valor. Eu sempre tive. E agora você vai pagar por cada humilhação, por cada desrespeito, por cada ano que desperdicei ao seu lado. Peguei mais um documento da pasta do Walter. E tem isso aqui também, uma notificação para a Patrícia. Estou movendo uma ação de destituição do poder familiar. Ela não vai receber nada da herança da família. Vou fazer questão que ela seja oficialmente deserdada. Roberto ficou lívido. Você não pode fazer isso. Eu sorri. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Posso sim, e vou fazer. Walter e eu saímos da sala e deixamos Roberto e o advogado dele ali em choque. Nos dias seguintes, começamos oficialmente com todas as ações. O processo de divórcio,
a ação de indenização, a denúncia para a Receita Federal. E ainda demos uma entrevista anônima para um blog de fofocas da região contando a história do empresário que largou a esposa pela enteada. Não citamos nomes, mas demos detalhes suficientes para que as pessoas do círculo social deles identificassem quem era. A reação foi imediata. Roberto começou a ser evitado no clube. Perdeu contratos importantes porque os clientes não queriam se associar a alguém com aquele tipo de reputação. Patrícia foi demitida do emprego porque a empresa onde ela trabalhava tinha uma política rígida de conduta moral e não queria se associar ao escândalo. 15 dias depois de termos iniciado as ações, o advogado do Roberto pediu uma reunião. Eles queriam fazer um acordo. Queriam evitar que tudo aquilo chegasse aos tribunais e se tornasse ainda mais público. Walter marcou a reunião no escritório dele. Quando chegamos, Roberto estava visivelmente abatido. Tinha perdido peso. Tinha olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. O advogado dele colocou uma proposta sobre a mesa. Roberto concordava em me dar metade de todo o patrimônio, incluindo os bens ocultos. Concordava em pagar uma indenização por danos morais no valor de R$2 milhões. Concordava em transferir a casa onde morávamos para o meu nome. E, em troca, eu retiraria a denúncia da Receita Federal e não daria prosseguimento à ação de deserdação da Patrícia. Olhei para Walter. Ele fez um sinal discreto com a cabeça, indicando que era um bom acordo. Mas eu ainda tinha uma exigência. Eu aceito. Mas com uma condição adicional. Eu quero que vocês dois, Roberto e Patrícia, assinem um documento confessando o que fizeram. Confessando o relacionamento incestuoso, a traição, tudo. Esse documento fica comigo, e se qualquer um dos dois tentar me prejudicar de qualquer forma no futuro, eu torno esse documento público. O advogado do Roberto tentou argumentar, mas Roberto o interrompeu. Eu aceito, ela aceita. A gente assina o que for necessário, só resolve isso logo. E foi assim que 3 semanas depois daquele dia horrível em que descobri a traição, eu me vi sentada no cartório, assinando os papéis do divórcio e recebendo a transferência da metade de todo o patrimônio do Roberto. Recebi a casa. Recebi metade do valor de todos os apartamentos e investimentos. Recebi a indenização de 2 milhões. E recebi, acima de tudo, minha dignidade de volta. Roberto assinou tudo com a mão tremendo. Patrícia nem apareceu no cartório. Mandou uma procuração para que o advogado assinasse por ela. Ela não teve coragem de me encarar. Quando saí daquele cartório, senti como se tivesse tirado um peso gigantesco das costas. Walter me deu um abraço apertado. Mari, você é uma guerreira. Você lutou e venceu. Agora vai viver sua vida do jeito que você merece. E foi exatamente o que comecei a fazer. A primeira coisa que fiz foi uma reforma completa na casa. Mudei tudo. Pintei as paredes de cores diferentes. Troquei todos os móveis, especialmente a cama do quarto principal. Aquela cama onde eu tinha encontrado, eles nunca mais seria usada. Comprei uma cama nova, um colchão novo, roupas de cama novas. Transformei aquele quarto em um santuário meu, não um espaço cheio de memórias ruins. Depois, me matriculei em um curso de psicologia na universidade. Sempre tive vontade de estudar psicologia, mas nunca tinha tido oportunidade. Aos 63 anos, decidi que nunca é tarde para começar. Voltei a estudar, a ter colegas de classe, a fazer trabalhos, a participar de grupos de estudo. Me senti viva de novo. Comecei a viajar. Sozinha. Fui para lugares que sempre quis conhecer, mas nunca tinha ido. Fui para o Nordeste conhecer as praias maravilhosas de lá. Fui para o Sul conhecer a Serra Gaúcha. Fui até para fora do país. Conheci Buenos Aires, Santiago, Lima. Em cada viagem, descobria um pedacinho de mim que tinha ficado adormecido durante todos aqueles anos de casamento. Fiz novas amizades. Entrei para um grupo de mulheres da minha idade que se reunia toda semana para conversar, fazer artesanato, tomar café. Eram mulheres incríveis, cada uma com sua história de superação. Me senti acolhida, compreendida. Pela primeira vez em muito tempo, tinha amigas de verdade. Quanto a Roberto e Patrícia,
soube por terceiros que o relacionamento deles não durou muito depois do divórcio. A Receita Federal, mesmo com minha desistência da denúncia formal, abriu uma investigação própria sobre as atividades dele. Roberto teve que pagar uma multa pesada e quase foi preso. Perdeu a empresa. Perdeu o status social. Perdeu tudo que tinha construído. Patrícia tentou me procurar alguns meses depois. Mandou uma mensagem dizendo que queria conversar, que estava arrependida, que tinha feito uma besteira enorme. Eu li a mensagem, pensei por alguns segundos e bloqueei o número dela. Não tinha mais nada para falar com ela. Ela fez uma escolha. Escolheu trair a própria mãe, destruir a própria família, por um homem que nem era o pai dela de verdade. Agora tinha que viver com as consequências dessa escolha. Tem dias que ainda sinto uma pontada de tristeza quando lembro de tudo o que aconteceu. Não tristeza por ter perdido o Roberto, porque percebi que nunca tive ele de verdade. Tristeza pela filha que perdi, pela relação que nunca mais vai existir, pelo que poderia ter sido e não foi. Mas essa tristeza não me paralisa mais. Aprendi a conviver com ela, a aceitar que algumas coisas na vida não têm conserto. O que me resta agora é gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Gratidão por ter tido a coragem de lutar pelos meus direitos. Gratidão pelo Walter, que me ajudou quando mais precisei. Gratidão pela nova vida que construí para mim mesma. Tenho 64 anos agora. Estou no 2º ano da faculdade de psicologia. Moro sozinha na minha casa linda e aconchegante. Viajo sempre que tenho vontade. Tenho amigas maravilhosas. Tenho paz. Tenho liberdade. Tenho dignidade. Tenho finalmente uma vida que é minha. Uma vida que eu escolhi. Uma vida que eu construí com minhas próprias mãos. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse simplesmente aceitado aquele acordo ridículo que Roberto me ofereceu. Se eu tivesse saído de casa com a cabeça baixa, derrotada, sem nada. Provavelmente estaria vivendo em um quartinho alugado, sobrevivendo de favor, me sentindo uma fracassada. Mas não foi isso que aconteceu. Porque eu decidi lutar. Decidi que não ia ser mais a mulher invisível, a mulher que aceita tudo calada, a mulher que abre mão de si mesma pelos outros. Decidi ser a protagonista da minha própria história. E posso dizer, com toda certeza, que foi a melhor decisão que já tomei na vida. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Que a gente sempre pode escolher lutar, mesmo quando tudo parece perdido. Que a gente tem mais força do que imagina, que a gente merece respeito, dignidade, amor próprio. E que, às vezes, as piores coisas que acontecem na nossa vida acabam sendo o empurrão que a gente precisava para finalmente viver de verdade. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente daquela que era há um ano atrás. Vejo uma mulher mais forte, mais confiante, mais feliz. Uma mulher que sabe o seu valor. Uma mulher que não tem medo de estar sozinha porque descobriu que sua própria companhia é suficiente. Uma mulher que está vivendo a vida que sempre mereceu viver. E você que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Se descobrisse que seu marido está com sua própria filha, como reagiria? Aceitaria calada ou lutaria pelos seus direitos? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilha esse vídeo. Porque histórias como a minha precisam ser contadas, precisam servir de exemplo, precisam mostrar para outras mulheres que é possível, sim, dar a volta por cima, que é possível recomeçar, que é possível ser feliz de novo, mesmo depois de tudo desmoronar.